Oi, pessoal. Esperando a Mônica entrar aqui. Vamos falar hoje. Plantar hoje o que queremos colher amanhã. Deixa eu botar aqui um. Plantar hoje o que queremos colher amanhã. Opa! Fixar comentário. Oi, Celina. Todos que estão entrando, olá. Eu tô num local um pouco barulhento hoje. Nós vamos ver o quanto atrapalha. Tudo bem, gente? Aguardando a Mônica entrar aqui. Eu acho que hoje vamos ser só nós duas. Oi, boa tarde, Mireza. Acho que hoje vamos ser só nós. E vamos estar conversando sobre esse tema, né? Como é que a gente se prepara para onde a gente quer estar daqui a algum tempo. Especialmente essa geração sanduíche ali, né? Que tá cuidando dos filhos e tá cuidando dos pais. Cadê Mônica? Tô achando que tem alguma coisa com o meu vídeo, gente. Vocês estão vendo bem aí? Meu vídeo, minha conexão, que eu digo. Tá tudo bem por aí? Voltei aqui. Mônica entrou. Te convidar, Mônica. Oi. Eu acho que eu tô com uma conexão meio duvidosa. Você tá de casa, né? Tô. Ai, nossa, hoje eu corri. Pois é. Estamos na correria. Eu não consegui chegar ao escritório ainda. Já que o tema é planejamento. Já que a gente está planejando a vida, né? Planejamento de tempo é a primeira coisa, né? Primeiro ponto, né? O que a gente faz com o tempo da gente e como a gente organiza. Mas eu acho que esse tema que você sugeriu para essa semana, eu acho bem reflexivo, sabe? Me acontece uma coisa, desculpa, Bel, me acontece uma coisa quando a gente pensa o tema da live no começo da semana, ou no final da semana que fecha, aquilo eu começo a enxergar tudo um pouco por essa lente, sabe? Me dá uma hipersensibilidade. Bom, mas vamos começar. Começa você falando da base, que eu tenho falado sempre, eu que tenho falado, e a Olivia e a Patrícia não vão poder estar conosco hoje. Então, vamos nós duas. E aí, você quer falar da base? Ok. Nós somos a Base Diálogos. 4 profissionais. Uma da área do direito, que é a Olivia. 2 da área de saúde mental, que são a Mônica e a Patrícia. Cada uma numa linha mais especializada entre família e individual. E eu, que sou planejadora financeira. Então, o que a gente pretende com essas lives, o que a gente pretende com tudo que a gente inventa e inventará, é trazer informação mais acessível possível para quem está precisando da informação. Então, tanto profissionais que podem aprender e gostar do assunto, mas principalmente quem está passando por essas situações e quem vai poder usar essas informações no seu dia a dia, na sua vida. Então, esse é o nosso esforço, acho que essa é a nossa meta sempre, né? Porque a gente acredita realmente que diálogo é a base de tudo. A gente está trabalhando para isso, né, Mônica? E até complementando a sua fala e reforçando um pouco o nosso propósito, né?
é a gente tentar trazer temas difíceis, temas que mobilizam, que fazem parte do cotidiano da mulher, não nada contra os homens e são bem-vindos, mas assim, o nosso foco é a mulher que está dos 30 aos 60, vivendo uma série de questões, e a gente vai escolhendo a cada semestre temas que afetam o ciclo vital nosso, como seres humanos, onde afetamos os outros e somos afetados por eles. Né? Então, em função disso, a gente, como diz a Olivia, a gente se propõe a pensar publicamente para compartilhar as nossas experiências como pessoas e as nossas como mulheres e como profissionais. E aí, todas as inserções que a gente tem, de termos sido filhas, algumas ainda são com mães vivas, outras não, termos filhos, algumas com filhos pequenos, outras não, e termos netos, algumas sim, outras não. Então, tudo isso vai marcando a diferença do nosso olhar e como a gente lida com esse tema. Que é uma coisa bem legal do nosso grupo também, né, Mônica? Tem a diferença geracional, em que momento, ciclo de vida cada uma de nós está, né? Estamos em ciclos de vida diferentes e eu acho que essa troca é super rica para a gente, né? Nos ajuda e para quem nos escuta e compartilha e participa desse nosso encontro semanal. Então, queria que o título você já colocou, né? Plantar hoje o que queremos colher amanhã. O que a gente está plantando hoje, ou o que a gente acha importante plantar hoje para colher amanhã? Quer dizer, é curioso. Nós queremos colher amanhã que a gente precisa plantar hoje. Eu sugeri esse tema porque dentro do planejamento financeiro a gente pensa números, a gente pensa, claro, que viabilizar que as coisas aconteçam nesse amanhã, né? E a gente já parte de uma dificuldade que nós, seres humanos, temos a dificuldade de reconhecer o nosso eu futuro, tá? Isso é uma questão, evolução do nosso cérebro. A gente realmente ainda não reconhece bem o nosso eu futuro. E isso é estudado dentro das neurociências. E tem um teste, uma experiência que fizeram em que a parte do cérebro que se ilumina quando você se imagina economizando para a sua aposentadoria, é a mesma parte do cérebro que se ilumina quando você se imagina dando dinheiro para um estranho. Então, é por isso que eles usam esse termo. A gente não reconhece o nosso eu futuro, a gente não está lá. E nós tendemos a nos remunerarmos ou a nos agradarmos no presente. A gente não guarda recompensa. A gente se recompensa no presente, a gente não guarda para se recompensar no futuro. É uma tendência. Não é que todo mundo faça isso, mas é uma coisa para a gente levar em consideração, pensar que existe uma dificuldade natural, né, de pensar o futuro e de atuar hoje em maneira a conseguir o que a gente quer no futuro. Você sabe que você estava me falando isso, e algum tempo atrás, eu ouvi falar de uma pesquisa que pegaram 15 crianças e disseram para essas crianças, olha só, tem aqui duas possibilidades de vocês tomarem o maior sundae que vocês já imaginaram. Vocês podem escolher, ou vocês vão tomar os 2 sundaes agora, ou vocês, se tomarem só um, vocês, daqui a sei lá quanto tempo, não me lembro, vão ter direito a 2. Então, quem tomar agora vai tomar 2. Quem conseguir não tomar ou escolher não tomar agora, vai ganhar 6 meses depois outro e 6 meses depois outro. E aí, algumas crianças tomaram os 2, outras crianças não tomaram os 2. Como toda pesquisa, e essa pesquisa certamente deve ter sido nos Estados Unidos, acompanharam essas crianças. E, claro que tem outras variáveis, mas uma das conclusões da pesquisa é essas crianças que tomaram o sorvete todo,
e não seguraram a vontade para lá na frente, essas pessoas não se planejaram adequadamente, não tiveram uma vida estável e segura financeiramente e emocionalmente. As crianças que conseguiram se privar dos dois em função de antecipar o futuro, essas crianças tiveram muito mais crescimento e sucesso profissional e financeiro. Então, o tema que a gente está trazendo, eu acho que é um desafio para uma cultura imediatista, para uma cultura consumista, uma série de coisas que faz parte do momento que a gente está vivendo. E eu acho que, quando a gente provoca esse assunto, a gente quer ajudar as pessoas a pensar um pouco sobre isso, né? O que eu quero, o que eu preciso fazer hoje para poder, em algum momento, colher frutos dentro, que eu acho que é esse que é o futuro que você estava falando. Você não tem essa concretude, porque, na verdade, a gente só tem o presente. Ainda entra essa variável, que é você não tem sequer a garantia que você terá um futuro. Exatamente. Um amigo meu falava, você vai viver a vida na largura ou no comprimento? O comprimento a gente nunca sabe qual é. A largura a gente define sobre o que a gente gasta ou não gasta. Mas e aí, vai guardar para o futuro? Qual é o comprimento? Ninguém sabe qual é. Então, o que você acha que é assim, que é o desafio para uma geração ou uma faixa da população ou uma faixa das mulheres que está entre 30 e 60 anos, que de alguma maneira já provavelmente já casou ou já teve filhos. Algumas desses filhos estão entrando na adolescência e ela está refletindo. E agora, né, abrir mão, em algumas situações, de uma carreira, porque esse recontrato ou esse contrato é o primeiro ponto do plantar. O que eu planto em termos de contrato, de parceria com o meu cônjuge? Pois é. É porque às vezes a coisa muda, né? Você casa e aí vem os filhos. E aí vem os filhos, quem vai fazer o quê? E aí você já pensa num contrato ou num recontrato. E aí o tempo vai passando, e essa geração sanduíche que a gente está focando agora são essas mulheres que têm filhos e têm pais, têm que cuidar dos pais e cuidar dos filhos, né? E o tempo vai passando e essa pessoa ficou no lugar do cuidado. E ela que vai cuidar, às vezes, e aí pode ser homem ou mulher, mas é a pessoa que vai ficar no lugar do cuidado. Vai cuidar não só dos seus pais, como às vezes pais do parceiro ou parceira, e ainda cuidar dos filhos. Então, a minha preocupação, quando eu sugeri esse tema, é essa pessoa conseguir continuar pensando em si e pensar em como ela quer sair dessa fase, porque essa fase vai passar. Em algum momento, os filhos vão crescer e os pais vão embora. E aí? Em que lugar essa pessoa quer estar quando essa fase passar? O que ela vai ter plantado durante esse processo, né? Para colher mais adiante. Se ela abriu mão de uma carreira ou se ela... A Olivia entrou ali, muitos coraçõezinhos. Ó, vou te puxar aqui para dentro, Olivia. No meio da mudança. No meio da mudança. Então, assim, como se cuidar, além de cuidar dos outros? Como fazer essas opções e como conversar sobre esse lugar que você está ocupando nesse momento, né? E pensar em como é que você quer sair dali. Se você quer ter uma carreira, se você vai retomar sua carreira ao final, se você pode estar estudando durante esse período para retomar uma outra coisa depois. Existem tantas possibilidades, mas a ideia principal era chamar atenção para a necessidade desse olhar. Olhar para você durante esse período. Quando a gente fala do plantar, né? Eu ampliaria essa palavra para planejar e tomar decisões. E uma coisa que eu acho importante, essa decisão, no caso de uma família, no caso de um casal, precisa ser combinada, precisa ser esclarecida com cada um. Isso é um ponto que outro dia eu estava discutindo. É feio, parece que é feio,
falar de dinheiro, falar de maternidade, abrindo mão de uma profissão. Então, assim, por que eu posso abrir mão da minha profissão porque o meu marido acha que as crianças não estão tendo atenção suficiente, que nós dois trabalhando não está bom? E como ele é o que ganha mais, porque agora até há exemplos ao contrário, do Sim. homem abrindo mão da carreira para os filhos, mas geralmente é a mulher que acaba abrindo mão. Então, Uhum. do que eu abro mão, né, de estar produzindo, de estar plantando em outro terreno, que não é o terreno do cuidado e da família, enquanto meu parceiro está plantando, obviamente, agora que me ocorreu uma coisa, Bel, no terreno que é da família, mas é do crescimento profissional dele também. Então, quando chega nessa hora de colher, o que eu plantei? Eu, mulher, que abri mão da minha carreira. Plantei filhos equilibrados, plantei uma família harmônica, plantei um investimento num casamento que, de alguma maneira, tinha uma infraestrutura onde eu abri espaço para o meu parceiro ter autonomia para poder sair de casa. Obviamente, usufruir do trabalho que ele fez em termos de benefícios financeiros para mim e para minha família. Só que na hora que os filhos não precisam mais ser sustentados, que já Nem estão cuidado, voando, né? nem Que não demanda um cuidados, cuidado constante. o meu trabalho cessa. O meu trabalho como cuidadora, como dona de casa e como mãe. E o dele não cessa, né? A gente até estava discutindo isso outro dia. E É. como antecipar isso? O que eu preciso na parceria ou na minha individualidade, se eu tiver me separado mais cedo, ainda com filhos pequenos, como que eu consigo equilibrar esses pratinhos? É isso. É isso. Porque muitas vezes, e são inúmeros os cenários. Porque eu fico pensando assim, muitas vezes a gente não dá conta do nosso sustento e dos nossos filhos. Né? Casal, qualquer tipo de casal, como são duas pessoas juntas trabalhando para uma... É porque a gente não estou trabalhando com as famílias poliafetivas. Então, duas pessoas juntas trabalhando para um bem comum, seja trabalhando dentro de casa e outro fora de casa, os dois fora de casa, não importa. Então, tem essa situação. Às vezes, essa família, esse núcleo, está dando ali muito, se esforçando conta de si mesmo e dos seus filhos. E aí, chega a hora dos pais envelhecerem e precisarem de atenção. Ou, por mais esforço que você tenha feito, os filhos não saem dali ainda do ninho tão rápido. Seja por uma crise econômica, seja porque está difícil o emprego, por N razões, acaba que eles demoram um pouco mais. Então, você está ali naquele momento, você está com todo mundo, né? E como é que você dá conta disso tudo? Financeiramente e emocionalmente. Eu Então, acho que assim, dar conta disso tudo, ninguém dá conta disso tudo, né? aí vem os combinados. Mas, assim, na verdade, me lembrei do meu padrasto, que ele disse assim, a gente tem que sempre lembrar do imponderável. Existem coisas imponderáveis que aí é que eu acho que são dois aspectos que a gente tem que cuidar muito. Um é como é que eu organizo a minha vida financeira, que eu não posso esquecer que eu tenho que plantar e tenho que plantar usando essa metáfora, plantar sementes que vão brotar de formas diferentes, porque eu acho que cuidar dos filhos, abrir mão do trabalho para cuidar dos filhos pequenos é uma super plantação. É um super cuidado, é super valorizado, você está acompanhando seus filhos ali no passo a passo. Né? Eu fiquei uma parte da minha vida, terminei a faculdade e fiquei 10 anos tendo filho e cuidando dos filhos. Quando a Sim. minha última filha entrou para o colégio, me acendeu uma luz, não sei de onde, eu acho que, como eu brinco, a linha vertical que vinha dos meus pais e a história dos meus avós e dos meus pais,
Quando aquilo me acendeu uma luz, eu falei, gente, eu preciso encontrar uma profissão, algum outro lugar que me constitua, além da maternidade, que era assim um ganho incrível, né? E um prazer enorme. Eu acho que foi um super investimento. Quando eu vejo meus filhos autônomos, independentes, cuidando da família, eu vejo que foi uma boa semeadura que eu fiz no começo da minha vida de casada e na minha juventude, né? Só que aí, quando eu comecei a ver que, de alguma maneira, eu não queria ficar só dependendo do financiamento do meu parceiro, eu comecei a encontrar o que, que eu faço. Inconscientemente, eu olhei para aquilo e disse assim, eu preciso encontrar alguma outra semente para jogar. E aí eu fui fazer outra faculdade, porque a primeira era quase que espera marido, como diziam na minha época. Eu não tinha vontade de ser professora, eu fui fazer letras, não tinha vontade de dar aula de inglês e de português, não era minha praia. Eu fui muito mais para me alimentar de uma coisa para mim do que alguma, porque era essa a mentalidade da época. Eu acho que o desafio de hoje, das nossas filhas, e que foi o seu, que é de outra geração diferente da minha, é que tinha que equilibrar. Você conta isso, né? O quanto que você teve que equilibrar a maternidade e a vida profissional. Você ficou o tempo todo fazendo essa gangorra. Mas tem prós, tem contras, acaba que, é o que você falou, a gente acaba priorizando algum, não tem muito jeito, eu acabei priorizando maternidade de alguma maneira também, pelo menos abri mão de São Paulo, de fora do Brasil, etc. E fiquei por aqui com o maior prazer, também acho que a minha plantação foi maravilhosa, graças a Deus colho os frutos dessa relacionamento, que é uma pessoa e com a qual eu tenho um excelente relacionamento, que é meu filho. Eu tenho um único filho. Mas é uma plantação, é um cuidado. Todo relacionamento é um plantio e podas contínuas e você vai trabalhando aquela relação. E eu acho que isso a gente tem que fazer com a nossa parceria também durante esse período. E com os pais, quando eles começam a precisar da gente. Que também é uma dificuldade para eles estarem precisando da gente. E com os filhos, para impulsioná-los a precisar menos da gente, né? Para irem para suas independências, né? Então, a gente tinha enumerado aqui algumas coisas que eram importantes a gente pensar. A primeira, quais são as decisões que a gente vai tomar, né? Pensar muito bem que decisão. Eu vou ficar em casa, cuidar dos filhos? Eu vou dividir a tarefa de cuidar dos filhos? Nós vamos ter menos, de repente, às vezes, pode ter essa opção, nós vamos ter menos sucesso financeiro, ou nós vamos ter menos recursos financeiros e mais qualidade de vida, ou outros recursos emocionais vão estar entrando ali. O que a gente quer priorizar? Então, essas decisões são importantes, né? Como que nós nos incluímos no percurso, porque se a gente abre mão de muita coisa, quando essa fase passa, você está sem nada e você se vê, né? Agora tem que começar do nada. Peraí, Bebel, dá só uma pausa aí, que essa fala sua é super importante. A gente entender que se a gente abre mão, é nossa responsabilidade abrir mão. Eu acho que é uma coisa que a gente ainda não tem esse hábito, e é feio falar em dinheiro, é feio falar eu quero a minha carreira e você está abandonando a sua maternidade. Tem alguns temas que ainda são tabus, a não ser que, né, você tenha muita necessidade, e aí não tem escolha. Claro. Eu não posso escolher, tem que correr atrás, vamos nos virar e a gente tem que fazer junto. Mas, geralmente, ainda é um tema meio tabu. Uma mulher dizer, estou preocupada com o meu futuro financeiro, e ou a gente vai fazer um contrato X, ou a gente vai fazer o outro contrato, que você também vai abrir mão um pouco da sua carreira e dividir o cuidado dos filhos comigo, ou vice-versa, né? Me lembrei agora de um casal que segunda, quarta e sexta ela levava as crianças no colégio,
e terça, quinta ele levava. Era muito curioso, acho que eu já contei isso em algum momento, o lanche dela era todo arrumadinho, nutritivo, não sei o quê. O dele, ele passava na padaria, enrolava um pão, um papel de pão, botava uma mortadela ou um queijo e ia lá a criança com aquele lanche. Eu era professora, isso tem séculos. Eu era professora de maternal, foi o meu primeiro trabalho. E aí, aquilo eu achava muito engraçado, mas os dois lidavam muito bem com aquilo, não tinha uma crítica, tinha uma parceria. Então, essa escolha que você está trazendo, eu acho que tem que ser falado. E é um tema que nem sempre a gente consegue, a coisa vai indo organicamente e não tem uma combinação. E eu acho que tem aquele óbvio, assim, óbvio que quem vai abrir mão é a mulher, ou óbvio que quem vai abrir mão é quem ganha menos, né? Mas e aí? Será que essa pessoa quer abrir mão assim, né? Ou totalmente? E depois, como é que essa pessoa vai sair dessa parceria? Não sair da parceria, necessariamente, até pode ser que saia da parceria, mas como é que essa pessoa vai sair dessa fase, né? Dessa fase e dessa parceria? Então, esses recontratos ao longo com os parceiros é super importante. E tem que ser conversados, tem que ser falados, exauridos, não entrar no. O diálogo é a base de tudo, voltamos. Não entrar no óbvio. Ah, não é óbvio que. Não tem nenhuma obviedade. Porque tem pequenas coisas que têm que ser cuidadas no caminho. Por mais que você vá fazer o óbvio, vamos cuidar de tudo que está acontecendo para que esse óbvio aconteça de uma forma feliz e cuidada, né? Então, assim, que remuneração é essa que essa pessoa vai ter? A gente já falou uma vez de uma mulher, nesse caso foi a mulher e o marido indo morar fora, a mulher também era uma executiva, já tinham tido filhos e estavam criando os dois, e só que ele foi convidado para morar fora do Brasil. E ela fez um pacto com ele, onde ele pagaria para ela uma remuneração equivalente ao que ela estava recebendo e possíveis promoções futuras, e que aquilo ia ser guardado. Em algum momento futuro, ela ia ter guardado o que ela teria trabalhado. E poderiam ser outros acordos, né? Não precisava ser esse acordo. Mas a pessoa tem que poder trazer o seu desconforto, a sua preocupação, as suas necessidades, para elas poderem ser cuidadas. E não serem ignoradas, ou fingir que não existe, ou, sabe? Não precisa cuidar, confia em mim, né? É um confia em mim que, não sei, Eu estou te ouvindo aqui e estou pensando o quanto que é importante esse tema e o quanto que é importante você estar aqui. Porque, assim, falar de dinheiro ainda é feio. Falar de dinheiro ainda não é fica sempre parecendo que eu sou interesseira, que eu estou de olho no que o outro produz, no dinheiro da minha família, no meu patrimônio. Pois é. Ou, de alguma maneira, você vai me sustentar, mas eu tenho um bloqueio, ou um impedimento, ou uma gratidão. Qualquer coisa que eu argumente de que isso é um patrimônio construído a dois, embora em lugares diferentes, pode ser visto como uma coisa de interesse. E eu fiquei pensando, depois do nosso aquecimento, que essas mudanças e essas possibilidades, elas têm muito a ver com um tema que eu sempre trago, que é assim, o momento do ciclo que eu estou vivendo. Então, fica aqui uma dica, desculpa, de quem está se casando, falar disso, aprender a falar disso e não ter vergonha nem medo de falar disso. Os dois têm que poder pensar o que eles imaginam, quais são as crenças, quais são os modelos que tem em cada família de origem, o que dividir dinheiro ou dividir funções remete a situações agradáveis ou desagradáveis que foram vividas por outras gerações, e isso ficar a cada momento do ciclo.
né? Em cada momento do ciclo, você poder recontratar. Você poder recontratar não só aspectos afetivos, mas aspectos financeiros. Falar de dinheiro não é feio. A gente não sobrevive se a gente não tiver um fundo que nos proteja o momento em que a gente não for mais produtiva. Seja produtiva como mãe, seja produtiva como executiva, ou como profissional liberal, o que for. Você falou uma coisa que eu achei super importante, que não é dar na hora da divisão, é repartir, né? E é muito isso. Eu estava falando em uma outra situação, hoje mesmo, eu estava falando em uma outra situação, como parece generosidade quando a outra pessoa está fazendo alguma coisa a seu favor, mas na verdade ela está de alguma maneira compensando a sua generosidade durante muito tempo. Porque hoje em dia é preciso ser muito generoso para abrir mão da própria carreira para cuidar da família. Eu brinco, a minha filha e meu genro foram para a Noruega uma época e não tinha ninguém que me dissesse, na hora que eu disse, eles estão indo para a Noruega, que fizesse a famosa pergunta, o que o marido dela faz? Ninguém imaginou que era ela que estava indo pela empresa e ele, generosamente, que era médico, um profissional liberal, que tem uma super carreira, que retomou, que ia parar um ano a carreira dele em nome do processo dela. É claro que ele também ia ter ganhos, estavam os dois interessados em viver num outro país, com outra cultura, levando os filhos. Ele ia ter um tempo também de poder cuidar mais dos filhos e não estar... Tem compensações nessas escolhas, não é um sacrifício, mas a lente é sempre assim, o que você está abrindo mão? Cada um está sempre abrindo mão, seja o homem, seja a mulher, né? Está abrindo mão. O homem também está abrindo mão na hora que ele entra dentro dessa roda viva do trabalho, embora isso seja enaltecido pela nossa cultura, valorizado, mais valorizado, né? São duas coisas que são valorizadas: o sucesso profissional do homem e a maternidade da mulher. A gente precisa começar a mudar essa lente, valorizar a paternidade do homem e o desempenho profissional da mulher. Eu vou até puxar a brasa para o lado masculino, o quanto é demandado do homem esse sucesso. Outro dia eu estava conversando com uma família onde não pensaram para fazer os cálculos de como é que o filho ia progredir financeiramente na carreira, não levaram em consideração que a mulher podia participar do sustento dos filhos. Era só o homem, a obrigação inteira estava no ombro do homem, que era o filho, por um acaso, né? E não estava partilhando essa obrigação talvez com uma outra pessoa que podia estar ali também ajudando a sustentar a família. Por que tem que estar tudo no ombro do homem? Por que todo cuidado tem que estar no ombro da mulher? Você falou uma questão agora, né, que eu me lembrei de uma família que eu atendo e que a grande angústia dos pais é que o garoto não tem ambição, o rapaz não tem a ambição que eles acham que é importante ele ter. Ele não quer, ele não almeja coisas que precisam de muito dinheiro. Ele almeja uma vida muito mais simples. E os pais ficam desesperados, porque os pais, aí esse é um outro ponto, eles investiram a vida inteira num futuro, que também essa é outra coisa, né? Eu não fazia outra coisa a não ser plantar, e eu não colhia nada. Por isso que eu digo que a gente tem que plantar coisas que brotem rápido, que demorem mais e sementes que vão demorar mais. A gente tem que pensar nessa nossa agricultura emocional e financeira. Então, eu acho que é isso. E é importante que esses pais e esse filho entendam que ele tem projetos e desejos diferentes do que os pais viveram. Isso não invalida o processo dos pais. Foi o que os pais conseguiram fazer. E aí, dentro da sua fala dos avós, é uma outra questão, né? Porque, às vezes, os nossos pais se organizaram. Às vezes, os nossos pais não se organizaram.
Ficaram só no cuidado e na próprio presente e não pensaram no futuro. E aí cabe a nós, ou cabe à geração sanduíche, cuidar dos filhos, organizar a sua vida e suprir pais que não se planejaram para envelhecer. E aí não se planejaram e às vezes não se planejaram coisas que não se fazia na época mesmo. De repente, o provedor morreu cedo e aí a outra pessoa tinha se dedicado ao cuidado. Como é que tem essa virada? Essa virada não acontece tanto assim, né? Quando a gente fala em seguros, hoje em dia, as pessoas já escutam um pouco mais, porque isso vem exatamente prevenir essa falta, né? Ou ajudar no momento dessa falta. Então, realmente, o planejamento ele passa por falar da finitude também. E falar da finitude até, às vezes, falar da falta. Pode ser por finitude ou não, mas falar da falta, falar do término, falar das possibilidades, né? Tudo pode acontecer. A gente não tem tanto controle assim sobre o futuro, né? Então, eu acho que essa conversa é difícil por isso também, Mônica. Não é só. É muito, porque falar de dinheiro é feio. Você não pode trocar. Parece até que você está trocando amor por dinheiro, atenção por dinheiro. Nossa, essa mulher não é maternal, ela não quer ficar com os filhos. Às vezes a gente não é nem tão maternal mesmo e tem algum problema nisso. A gente gosta mais do nosso trabalho. Será que dá para alguém ajudar a cuidar dos filhos? Né? A gente já está no mundo que nenhuma criança vai morrer se for cuidada por um terceiro. Se fora a amamentação, qualquer um pode fazer o que for pela criança, né? E o que é o cuidar, né? Quer dizer, às vezes o fato de eu estar em casa o dia inteiro não significa que aquela relação vai ter uma qualidade e vai deixar um produto viável. Eu estar cuidando de mim, cuidando do meu trabalho, tendo uma atividade e sabendo que meu filho, naquele momento, está cuidado dentro de uma escola ou por alguém que vai poder suprir, eu vou chegar com uma outra qualidade. Não é a questão do tempo só. É como eu divido esse tempo, como eu divido o meu tempo. E o que é aquela história assim, na hora que eu dou, o que eu estou esperando receber de volta? Eu dependo de mim ou eu estou dando esperando que você supra o que eu não estou conseguindo fazer e você vai cobrir a minha deficiência? Então, esse contrato conjugal e esse contrato meu comigo mesmo passa por isso. O que eu vou abrir mão, o que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo, porque não tem almoço grátis. Exatamente. E às vezes fica feio falar dessa matemática, né? Parece que. Agora tem que tirar um pouco essa coisa da matemática, porque não é um caderninho de contas a pagar e contas a receber, ele não é exato. E os pesos são muito pessoais, cada um dá o peso que quer a cada coisa. Por isso que é conversar, entender o peso que cada um dá a cada situação, a cada coisa. Tem gente que acha que não tem mal nenhum, tem gente que é menos ambicioso, tem gente que é mais ambicioso, tem gente que vai contar com os pais, vai contar já que vai cuidar dos pais, porque os pais investiram totalmente nos filhos e não cuidaram de si, já teve um contrato geracional ali, de alguma maneira, né? Vai ter vezes que não, né? Que os pais vão meio que cair no colo mesmo. Não, nem fizeram grande coisa pelos filhos. A gente estava conversando sobre um caso antes, né? Mais cedo. Nem fizeram grandes coisas pelos filhos, mas e aí? Os filhos podem, querem e vão fazer pelos pais, né? Existe uma obrigação legal. A Olivia vai fazer falta aqui agora, porque existe uma obrigação legal de solidariedade com os pais. Você deveria ter que ajudar seus pais ou cuidar dos seus pais na velhice. Então, mas fora isso, tem a questão emocional e até a capacidade financeira também. Alguém colocou, eu não estou conseguindo ler direito. Planejar hoje é, no mínimo, classe média, no mínimo. Precisamos demarcar os públicos que estão sendo referenciados. Eu não sei se eu vou concordar com você. Não sei quem foi que fez o comentário. Eu já vi... Foi a Júlia. Júlia, olha só. Eu já vi um Globo Repórter
que essa questão dessa organização financeira e planejamento não tem a ver com classe social, né? Eu não tenho auxílio funeral, não fiz para mim. A minha empregada fez. Ela disse, eu não quero deixar para os meus filhos o custo do meu enterro. Eu tenho auxílio funeral porque eu quero ter o meu enterro de um jeito X, sem pesar nos meus filhos. Então, eu acho que esse planejamento não depende da quantidade de dinheiro que alguém tem. Depende muito mais, do meu ponto de vista, da comunicação que existe dentro daquele casal e de uma visão prospectiva que você ou desenvolve a partir da sua família de origem, seguindo um modelo, ou você desenvolve reativamente, no sentido de aqui, vi meus avós, que é o meu caso, vi meus avós não se planejarem, vi meus avós acabarem na dependência dos filhos, pelo menos do lado paterno, do lado materno não, e não quero isso para mim. Então, o que eu preciso me organizar para não precisar que meus filhos se sobrecarreguem do cuidado financeiro, porque algum cuidado eu vou precisar. Esse aí não tem como, mas que é outro contrato, ou o mesmo também, é tudo misturado. Pois é, que é outro contrato, né? E aí eu acho também que fala muito do modelo que você passa cuidando dos seus pais. Fala muito, né? Meu pai, quando estava doente, eu trouxe ele para minha casa. Meu pai morreu na minha casa. Então, assim, a minha mãe, até velhinha, eu não trouxe ela para minha casa, por N motivos, até pela vulnerabilidade, mas era alguém que você vai lá, você vê as acompanhantes, é super desgastante, é uma fase bem difícil, que eu acho que, se não for bem planejada, no caso dela, não foi, né? Uhum. Ela foi generosa enquanto ela era produtiva e mais jovem e não se organizou. Então, de alguma maneira, a sensação que nós tínhamos, filhos, era de sobrecarga, que hoje eu vejo que a gente só estava retribuindo o que a gente recebeu. Mas, naquele momento, você não tem essa clareza. Você está nesse turbilhão, com filhos pequenos ou adolescentes, cuidando da sua profissão e ainda tendo uma despesa que você não tinha planejado com os seus pais, que não se planejaram. Então, quando a gente está falando desse tema, eu acho que é não só a nossa escolha do hoje e como é que a gente vai jogar essas bolinhas, mas como a gente quer estar amanhã, na hora que a gente chegar nesse lugar. Também. Na hora que a gente que exemplo a gente está dando para os nossos filhos, por exemplo? Né? Que exemplo e que planejamento nós fizemos e o que a gente espera e a gente acha que vai ser fácil ou difícil para eles, entendeu? A Júlia até colocou aqui, continuando, né? Ela concordou com você e explicou melhor aqui, que a sabedoria de entender a importância de um planejamento vem da bagagem que o indivíduo recebeu ou teve a oportunidade de compreender e conhecer a partir da vivência. E é verdade, Júlia. Quer dizer, nós hoje, a nossa geração está tendo muito mais informação e poderá se programar muito melhor como é que vai ser o seu envelhecimento e qual o contrato que estão sendo feito. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade de conversar com a minha mãe, porque ela não conseguia conversar sobre esse contrato, né? Eu dependo de você hoje para não depender amanhã, eu dependo amanhã, eu hoje uso o que eu tenho de capacidade para depender amanhã. Não era conversado isso. Tinha uma resistência muito grande de conversar sobre o envelhecimento. Então, eu via a diferença geracional. Eu hoje falo de finitude, falo de faltas de uma maneira que, para ela, era muito mais difícil. Talvez individualmente, mas talvez também, eu acho, que da geração dela. As pessoas não falavam tanto dos planejamentos. Agora, eu ouvindo você, veio uma frase na minha cabeça que é um filme que eu amava quando eu era adolescente, que eu acho que eu nem encontro mais, e adorar encontrar. James Dean, Rock Hudson
e Elizabeth Taylor. Se chamava Assim Caminha a Humanidade. E você via nesse filme esse cenário de uma geração para outra era passado em mudanças econômicas. Então, assim, foi uma época do petróleo, era passado no Texas, uma coisa qualquer assim, né? E quando você começou a falar, eu falei, e assim caminha a humanidade. E aí eu fico feliz da gente estar podendo refletir isso, porque certamente a minha avó tinha uma super sabedoria, mas a sabedoria dela ficava restrita a um mundo, uma bolinha bem pequenininha, né? A gente poder compartilhar isso, que não é nenhuma invenção da pólvora, mas assim, estimular a reflexão sobre esses temas. E quando eu vejo assim a diferença dos meus netos e da adolescência dos meus netos para a minha adolescência, em termos de autonomia, em termos da própria liberdade e responsabilidade, eu acho que a gente está evoluindo. Poder falar de dinheiro é uma evolução. Poder falar de educação financeira, eu não sei se é em alguma emissora de televisão, no meio de um programa tem lá, aula de educação financeira, se você precisa. Então, isso está entrando na cultura dos nossos filhos e dos meus netos. E fazer os acordos, a parte jurídica também, ela está sendo conversada de uma maneira mais natural, naturalizando mais, porque a quantidade de gente que a gente vê hoje se separando que não sabe nem qual é o tipo de contrato de bens que tem, de comunicação, se os bens se comunicam ou não se comunicam, é comunhão parcial, é comunhão universal, separação total, nem sabem. E tomam um maior susto na hora que morre alguém ou que não morre, não sabe por quê, como é que tinha sido casado, que implicação aquilo tem, como é que aquilo é realmente... Que não se falava do assunto, né? É tabu, né? É um assunto é tabu, e às vezes falar. a pessoa queria falar e era mal visto, mal interpretado, né? Não, é interesse, está se casando por interesse. Ou acha que eu estou me casando por interesse, também tem esse, né? De um lado e do outro. Então, eu acho que a gente está conseguindo, está se permitindo, a nossa geração, ou esse momento nosso da vida, e as nossas gerações que estão aqui nesse momento atual, falar mais, discutir mais quais são as suas necessidades, quais são as suas preocupações, o que está te incomodando, né? Onde é que você fica inseguro, onde é que você fica vulnerável? Gente, a gente não falava de vulnerabilidade. Vulnerabilidade entrou, hoje em dia, né? Era fraqueza. Era fraqueza. E hoje em dia, não. Admitir que todos nós temos algum flanco vulnerável, alguma situação de vulnerabilidade e cuidar tanto da gente quanto dos outros. Né? E qual é esse ponto? Vamos cuidar dele? Então, é isso que o diálogo traz, é isso que o tempo para o diálogo traz. Não ir para fórmulas prontas e discutir, conversar. Porque a Olivia fala do pensar publicamente, né? A Hannah Arendt falava pensar sem corrimão. Então, é largar o pensamento e pensar como é que você quer fazer essa construção. Ouvir o outro, se ouvir, e ir pensando, e elaborando. E isso toma tempo. Isso dá trabalho. Toma tempo, precisa de coragem para você enfrentar de frente, né? Eu tinha listado aqui, a gente tem que fazer combinados em relação à divisão de tarefas, que eu acho que é importante, já que a gente está falando de família, não só do casal, mas dos filhos em relação a cada momento do ciclo que eles estão crescendo e aumentando a responsabilidade, né? Outro dia, até um jovem falou para mim, é um absurdo o quanto que eu dependo dos meus pais, o quanto que eu me acomodei, porque eles sempre se disponibilizaram a resolver as coisas para mim, eu delego. E é fácil, né? Eu ontem tinha que mandar flores, queria mandar flores para uma neta que faz aniversário amanhã e queria comprar uma passagem para ir para São Paulo.
me dá uma preguiça, me dá uma vontade de delegar, sabe? O tempo curto, mas eu digo, não, gente, eu tenho que aprender a fazer essas coisas, eu tenho que ter desenvoltura nessas situações, que não é mais como era antigamente, que eu ia ali na esquina, chegava numa floricultura, escolhia, fazia o cartão e mandava entregar. É uma outra forma de lidar. Então, esse recontrato comigo mesmo em relação às tarefas e com as pessoas que estão envolvidas comigo, seja eu casada, viúva ou divorciada, né? A gente tem que falar de custos e de gastos nessa divisão, que também é importante, das diferenças. A gente tem que falar dos ganhos que determinadas posições determinam, sejam eles financeiros ou emocionais, porque eu agora pensei de novo, na hora que o casal faz essa divisão meio estereotipada, eu ganho dinheiro e eu vou cuidar do emocional, do interno das crianças, eu depois, da mesma maneira, esse é um ponto que eu queria trazer, da mesma maneira que o parceiro que ganha dinheiro pode segurar o dinheiro, é meu, eu vou te dar o que eu quiser, o que administra a parte emocional não abre espaço para o outro entrar. E o outro também, por sua vez, se acomoda nesse lugar. Então, fica aquele par parental encarregado da comunicação, das preocupações. E as crianças, principalmente os adolescentes, eles denunciam isso muito fortemente. Muito fortemente, porque no momento que eles têm que ir para o mundo, eles precisam da outra voz, do contraponto do cuidador, seja ele a mãe ou o pai. E se só tiver um na infância, na hora da adolescência, ele não vai conseguir ultrapassar essa adolescência. Então, a discussão desse custo, desses ganhos financeiros e emocionais, também estão na pauta que a gente precisa ter clareza de que a gente está contratando, explícita ou implicitamente. Fala, Bel. Eu estou pensando aqui, você está falando, e eu estou pensando que o dinheiro é só. A gente pode reduzir ele a uma moeda de troca, ele está sendo trocado, né? E ele não é a única coisa que a gente troca, né? A gente está permanentemente trocando, né? Vou totalmente viajar agora, e bem, né? Quando a gente dialoga, a gente está trocando um pouquinho do que eu penso com um pouquinho do que você pensa, e aí a gente vai construindo pensamentos. Mas a gente troca emoção, a gente troca carinho, a gente troca respeito, a gente troca poder, a gente troca tanta coisa o tempo inteiro. Qual é o lugar que eu tô tem mais poder? Sabedoria, a gente troca ignorância. E também, também. Agora, a gente vai ter que começar a pensar em encerrar, e tem uma observação aqui da Sol. Ela diz, e pode gerar muitas brigas e até separação. Então, o que a gente estava falando antes, ela colocou isso aqui, numa hora que a gente estava falando de que precisa de tempo, o diálogo precisa de tempo, precisa de coragem, precisa de um monte de coisas. E pode gerar brigas e até separação. Foi onde eu coloquei, onde eu entendi essa frase entrar. O que você diria disso? Isso me trouxe algumas coisas, mas queria te ouvir. Não, eu acho que assim, a gente está falando o tempo todo de contrato. A gente está falando o tempo todo de contrato. Parece uma coisa muito racional e pouco emocional, né? Quem ama não tem termos objetivos, só subjetivos, mas é o contrato, é a embalagem que nos suporta, é a base que nos dá possibilidade até de viver esse afeto. Porque se eu tiver tensa, preocupada, sem dinheiro, eu não vou conseguir, de alguma maneira, até usufruir o meu lado afetivo com o outro. Eu estou tão estressada que não sobra espaço para a relação, para o relacionamento, né? Então, isso que causa separação, o que causa separação, na minha visão, é não poder recontratar. Porque em qualquer contrato de casamento, de sociedade, até de
parentalidade, que é um contrato implícito, a criança oferece um amor incondicional a você e você oferece um cuidado que vai dar suporte a ela para crescer. Até isso tem que ser refeito. Porque o fato de eu dar amor incondicional ao meu filho, trazendo para a relação mãe-filho, e esse filho ficar devedor para mim o resto da vida, não vai acontecer. Porque em algum momento esse filho vai precisar se desconectar. E vamos ser verdadeiros. A gente gosta muito mais dos nossos filhos do que a gente gostou dos nossos pais. Já falei isso outras vezes. Por mais que a gente ame os nossos filhos são mais importantes. O olhar dos nossos pais é meio considerado, em geral, de graça. O olhar Eu dos vou nossos desistir filhos... de querer ser avó, cuidado. Eu conto essa história do meu neto caçula, que um dia disse para mim, sabe de uma coisa? Antes eu não gostava de você, não. Agora eu gosto. E eu sei perfeitamente por que ele não gostava. Porque ele tinha um irmão mais velho que era maior e já tinha uma divisão tácita entre eu e minha filha. Fica com esse maior, que eu fico com o menor, que está mais demandando... E ele foi crescendo vendo essa díade que a gente se organizou. Até mudar, né? Que é esse mesmo que hoje diz para mim, quando eu ficar adulto, você vai estar vivo ainda? Quer dizer, ele já se preocupa com a minha finitude em algum momento. Então, esse vínculo foi construído. E essa liberdade de poder dizer isso também foi construído, mas isso vai mudar. Um neto de 20 anos pode gostar muito de mim, mas não tem o mesmo vínculo que um neto de 6. Claro. Não tem. Porque não tem a mesma dependência. A dependência também é uma questão que a gente precisa ver. O que E o sobra? mundo já cresceu também, né? São muitos outros interesses que aparecem para a gente também. Então, eu acho que isso vai mexendo também nos nossos interesses, nas nossas dependências, né? E até a nossa capacidade de dar atenção. Agora, só continuou aqui que as conversas são importantíssimas, mas nem sempre são construtivas. Eu só queria a gente conseguir responder um pouco a ela. E eu fiquei ouvindo você, ouvindo ela, a primeira parte e tal, é que a forma ela pode ser construtiva ou não. Tem que ver se a conversa, a conversa necessária que não é feita de uma forma construtiva, e a gente tem que cuidar da forma, né? Ela acaba virando um assunto intransitável, aquele lugar onde você não pode entrar, aquele assunto que você não pode tocar. E isso não faz bem para nenhuma relação. E mais, você vai estar concordando com isso, é tua responsabilidade, você está concordando em não discutir isso agora. Quando esse assunto pipocar lá na frente, ele podia ter sido cuidado nesse período. Né? Tô me expressando bem, Mônica? Você consegue botar melhor isso? Não, o que eu escutei você dizer e o que me ocorreu na hora que você falou é que o que a gente precisa se preocupar, além dessa conversa que não é fácil, como que eu vou levar essa conversa? Que habilidades eu preciso ter na hora que eu vou conversar com você? Porque não é só ter vontade de conversar, não é só chegar à conclusão de que a gente tem temas difíceis para tratar. Como que eu quero tratar esses temas difíceis com você? Sabe por quê? Porque é importante. Você é importante para mim. Como você me vê, também é importante para mim. Então, esses temas dentro de um casamento precisa preservar e entender e lembrar por que a gente se escolheu, por que a gente está aqui e aonde a gente quer chegar. Porque não é simplesmente jogar o que eu quero falar para o outro, é como eu vou jogar esse assunto. Né? Foi curioso, a gente estava só rapidinho almoçando e estava eu e meus 2 filhos, que estão aqui hospedados, passando esse mês de férias, né? Que moram fora. E eu perguntei se era válido eu ir para o Natal lá e ficar quanto tempo. E a gente começou a falar de coisas difíceis. Quanto tempo você quer ficar? Eu tenho que te dizer que eu não vou ter disponibilidade para fazer programa todos os dias. Eu estou preocupada com a sua expectativa.
e eu dizer, eu estou preocupada de abrir meu tempo de trabalho para fazer o que eu não gosto, eu preciso encontrar uma atividade para mim. Então, cada um pode falar das suas necessidades, e aí chegou a hora da live, eu falei, vamos pendurar isso no varal e a gente retoma depois, porque é uma conversa, não é só dizer estou indo passar o Natal com você, é como eu estou indo passar o Natal com você e como você está esperando eu chegar aí. Isso vale para qualquer relação. Muito bem, nós vamos ter que encerrar. Ainda tem aqui se as conversas geram muitas vezes constrangimento, e eu acho que a gente tem que trabalhar esse constrangimento, porque é a dificuldade, elas não são fáceis, e a gente tem que saber por que o constrangimento, principalmente, né? Para poder ir desfazendo e puxando esse fiozinho, trazendo para fazer uma costura boa. Para a gente fechar, a última coisa, isso que você está falando da fala, do constrangimento, é porque nós temos, e não tem como não termos, pré-conceitos de que alguns temas são difíceis de conversar, e a gente, cavucando um pouco aí esse terreno que a gente está mexendo, a gente vai trazer a importância da gente quebrar nossos preconceitos em relação a dinheiro, a contrato, a combinados de encontro ou não, né? A gente está facilitando, trazendo o diálogo, trazendo a comunicação como uma base, né? Usando todos os nossos conceitos aqui, para uma convivência e um crescimento individual importante. Porque eu não estou só trazendo benefício para o outro, eu estou trazendo benefício para mim. Então, essa quebra de preconceito em termos de lentes culturais são importantes. E a gente vai ter que terminar, senão eu não consigo salvar, gente. Eu estou aqui não querendo ir embora, mas não, esse mas assunto rende. Esse rende. Gente, Bel, obrigada a todo mundo. obrigada a você, obrigada a quem está aqui com a gente. Continue nos seguindo, mandem essa live para quem vocês acham que pode aproveitar. As lives vão ficar gravadas, elas vão estar no nosso Instagram, e a gente está pensando aqui planejamentos para ampliar um pouco a divulgação dessas lives, que em breve a gente vai trazer para vocês outras maneiras da gente poder divulgar as lives, que eu acho que vão ser importantes. Tá bom? Conversar sobre esses temas, né? Vai ser... Vamos em frente. Então, tá bom. Gente, até Beijo. a próxima quinta que vem, mesmo horário. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Obrigada, Bel. Obrigada a você, Mônica.